quanto a gente juntou para fazer uma viagem de um ano, num ano sabático, em família, pelo Sudeste Asiático. Faz mais ou menos 3 meses e meio que a gente saiu do Brasil e começou essa grande viagem em família. A gente deu uma passada rápida pela Europa, fomos para Portugal, Espanha e já estamos há quase 3 meses aqui na Tailândia, nos despedindo desse país maravilhoso. E uma vez, aliás, mais de uma vez, eu abri caixinha lá no Instagram, que é onde eu tô compartilhando essa viagem, e a pergunta que sempre sai em primeiro lugar é: quanto vocês vão gastar pra fazer essa grande aventura, essa longa viagem? Então eu resolvi gravar esse vídeo porque não é simplesmente dizer um valor e, enfim, jogar o valor que a gente juntou, que a gente planejou, porque existem várias variantes nisso. Aliás, a primeira coisa é exatamente essa: a gente planejou. Na prática, as coisas podem sair e estão saindo um tanto quanto diferentes. Então acho até bom gravar esse vídeo agora, já quase 3 meses e meio de viagem, porque a gente já tem uma noção melhor de como as coisas funcionam na prática. A primeira coisa que eu queria dizer é que o contexto deve ser levado em consideração nesse caso. Eu vou falar aqui dos gastos considerando o nosso contexto de família. Somos 2 adultos com uma criança de 6 anos. Isso influencia em vários níveis a viagem, os gastos da viagem. Então vai ser muito diferente se você é uma pessoa sozinha, se você é um casal, se você é uma pessoa que gosta de festa, se você não vai pra festa, enfim, tudo isso vai influenciar diretamente no seu orçamento. Então você tem que entender qual vai ser o contexto. Você tem que entender também qual é o seu estilo de viagem. Se você gosta de conforto, se você não abre mão de conforto, quer ficar em lugares melhores, mais caros, você vai gastar um orçamento muito maior do que se você vai pra hostel, vai pra quarto compartilhado, ou tá em família, mas não tem, vai pra uma guest house, vai sempre escolher os lugares mais baratos, os transportes, enfim. Você tem que entender também qual é o seu estilo de viagem e esses estilos podem variar muito. Eu já falei aqui outras vezes, a gente fez o curso Tire Seu Sabático de Carol, do Projeto Viravolta, e o curso ajudou muito, aliás, ele foi fundamental pra gente entender a nossa realidade e como a gente poderia fazer essa viagem dentro do orçamento que a gente tinha disponível. Então vai depender muito da realidade de cada um, porque muitos estilos de viagem são possíveis. Tem gente viajando com muito pouco, pedindo carona, ficando em couchsurfing, fazendo workaway, e tem gente viajando com muito mais dinheiro porque quer fazer a viagem de uma outra forma. Então a primeira coisa é você entender qual é o seu perfil e o que você espera da viagem. Porque se você também tem um orçamento apertado e diz, eu quero viajar a qualquer custo, o que der pra fazer dentro desse orçamento, dá pra você fazer. Agora, sabendo que vai ser um estilo diferente, de repente na prática, pode ser que você se adapte a esse estilo de viagem ou não. Mas enfim, são várias variáveis e na prática que a gente realmente, no dia a dia da viagem, que a gente vai percebendo como isso vai se dando. Outra coisa que vai impactar completamente o seu orçamento é o dólar. Então se o dólar tá muito alto, sua viagem vai ser mais cara. Se você viaja com um dólar bem baixinho, a sua viagem vai ser mais barata. A gente tá viajando com um dólar a mais ou menos R$5, ele tá variando, né? Tem hora que tá mais de 5, tem hora que tá menos de 5, mas tá nessa média de R$5, então o dólar tá alto e isso vai impactar diretamente no nosso orçamento. Eu vou falar aqui os gastos, inclusive tudo em dólar, porque é uma moeda mais estável para você entender quanto vai ser mais ou menos esses gastos se você pretende fazer uma viagem desse tipo. E a outra coisa que também vai influenciar bastante são os países, qual o roteiro que você vai fazer na sua longa viagem. Se você quer viajar por um ano na Europa, vai ser muito mais caro do que viajar por um ano no Sudeste Asiático, que é como a gente está fazendo. A gente escolheu países em que a moeda é mais desvalorizada do que o real. Então isso faz com que a nossa viagem dure mais tempo. Quanto mais a gente economiza, mais a nossa viagem dura. Outra coisa que é muito importante, isso aqui é muito importante mesmo, que impacta muito, a gente sentiu na pele isso, porque se tem uma coisa que a gente... Carol falava muito isso no curso e a gente percebeu isso na viagem, é que no começo da viagem a gente não tem ainda muita noção das coisas, por mais que a gente saiba na teoria, na prática é muito diferente. E são os deslocamentos. Então, quanto mais tempo você passa no mesmo lugar, mais barata vai ficando sua viagem, porque na verdade a média dia, esse custo do deslocamento ele vai se diluindo. Então se você viaja pra ficar uma semana em cada lugar, passa 15 dias só em cada país e vai mudando, a sua viagem vai
ser muito mais cara do que se você vem para o país e você passa muito tempo nesse mesmo país. Se você vai para uma cidade, passa mais tempo nessa cidade. Então a sua média dia cai muito quando você reduz esses deslocamentos. Então aí você também pensa, se você vai fazer uma viagem rápida, a sua viagem vai ser mais cara. Por exemplo, eu quero fazer uma volta ao mundo em um ano. Eu vou para vários países, eu vou para países muito caros, vou para países mais baratos, mas eu vou fazer muito deslocamento. Isso vai deixar a sua viagem muito mais cara do que se você fizer uma viagem mais slow, né? Ficando mais tempo nos países que você quer visitar, que é como a gente está fazendo. Eu acho isso muito bom, não só para economizar, mas porque a gente consegue ter uma imersão maior na cultura do lugar, a gente consegue se sentir um pouco mais morador, entender melhor a dinâmica dos lugares, do que quando a gente passa rápido, só faz checkpoint nos pontos turísticos e sai. Então, tá sendo uma experiência muito legal. Mas, trazendo pra parte prática, quando a gente tava na Europa, que na verdade a Europa era pra ser só uma passada rápida de 5 dias em Portugal e 5 dias na Espanha, e aconteceu que a gente precisou ficar mais tempo na Espanha, a gente ficou acho que uns 15 dias ao todo na Espanha, e isso influenciou muito no nosso orçamento. Inclusive estamos com um déficit grande aí de uns 8, 9 mil reais, mais ou menos por conta dessa passagem mais prolongada na Espanha. E o que aconteceu? Como a gente precisou ficar mais tempo lá e adiar a nossa vinda aqui pra Tailândia, a gente pensou assim, né? Já que a gente vai ficar mais tempo na Espanha, vamos conhecer mais cidades. Então a gente estava em Madrid, saiu, foi pro sul, e a gente fez em, sei lá, uns 10 dias, a gente fez 3 cidades. 4, na verdade, contando com a volta pra Madrid. E esses deslocamentos em euro na Espanha, eles são caros, e isso aumentou muito a nossa média dia. E era uma coisa que a gente sabia na teoria, mas na prática a gente esqueceu, a gente queria conhecer, a gente fica nessa sede de conhecer tudo. E aumentou muito, e por isso a gente tá com um déficit grande, e agora na viagem a gente tá tendo isso em mente, a gente tá olhando mais pro nosso orçamento e tentando baixar essa média dia pra gente conseguir manter um ano de viagem, porque é isso, se a gente começa a acelerar muito, a gastar muito mais, ou esse déficit continua e a gente não tenta cobrir ele, né, voltar ao normal, a nossa viagem vai ter que durar menos, porque a gente tem esse dinheiro específico que a gente juntou pra essa viagem. Então, e tô torcendo pro dólar baixar também, né, porque vai que isso já vai ajudar a gente também. Mas é isso, são muitas variáveis, só tô falando isso pra vocês entenderem que são muitas as variáveis que vão influenciar no seu orçamento. Eu vou compartilhar aqui o nosso estilo de viagem, o nosso orçamento, pra você ter uma ideia, mas vai depender muito da sua realidade financeira, do seu estilo de viagem, dos países que você quer visitar, do dólar na época que você vai viajar, então, enfim, são muitas essas questões. No caso da nossa viagem, a gente ainda teve uma outra variante nisso dos gastos, que é esse momento de viagem pós-pandemia, né, que é pós e não é pós, mas enfim, as coisas estão voltando ao normal. Mas, por exemplo, o gasto que a gente teve na época que a gente veio em fevereiro pra Tailândia, só de PCR, que a gente teve que fazer em Madrid, teve que refazer, teve que fazer quando chegou aqui, teve que fazer teste 5 dias depois, enfim, todos esses custos com o exame de PCR já foi altíssimo, foi muito alto. Só na Espanha a gente teve que fazer 6 testes de 80 euros cada um. Faz as contas, vê com 1 euro aí a 6. Vê quanto isso dá. Só de teste de PCR que a gente teve que fazer. Mais o PCR daqui, mais um seguro-saúde que na época que a gente veio tinha que ser um específico e que era mais caro. Enfim, a gente teve o hotel que quando a gente chegou tinha que ser um hotel específico. Agora as regras já estão outras, já tá tudo mais flexibilizado, assim, então você já consegue baratear mais. Mas essa vinda pra cá pra gente custou caro por ter vindo nessa época pós-pandemia. Eu tava falando antes também, vou voltar à questão do contexto de viagem, pra vocês entenderem. A gente tá viajando em 3, mas o nosso filho tem 6 anos. Então na maioria dos lugares a gente consegue pagar um quarto duplo e ele fica de graça. Se a sua criança, se você vai viajar em família, mas a criança é mais velha, você vai precisar de uma cama extra, o gasto com a hospedagem vai ser mais alto. Então a gente também acaba tendo que ficar em umas hospedagens um pouco mais confortáveis pra gente poder ter uma paz de espírito, porque tá com a criança. A gente não pode ficar num lugar muito apertado, com muita gente, banheiro compartilhado é mais complicado. Na prática a gente vai percebendo isso. E se você tá
sozinho, se você tá viajando, né, individual, vai pra hostel e tal, esse custo você já vai ser muito mais baixo, provavelmente. Mas ao mesmo tempo, se você tá sozinho e gosta de festa, você vai gastar muito mais com cerveja. Isso é um custo bem alto no orçamento da pessoa, que a gente que não vai muito pra festa porque tá com a criança, não vai ter esse gasto. Então é isso, assim, são muitas variáveis, muitas, pra você considerar. Mas afinal, quanto a gente juntou para nossa viagem? A gente considerou 3 estilos de viagem dentro dessa grande viagem. A gente considerou uma viagem mais normal, a gente independente, gastando com hospedagem, com alimentação, saindo, passeando, e também alguns dias fazendo um gasto mais colaborativo, que é fazer um workaway ou fazer alguma outra experiência que a gente não gaste com hospedagem. E aí a gente pode pensar no couchsurfing ou no house sitting, alguma coisa assim. Aqui na Tailândia a gente teve uma experiência há pouco tempo de um workaway que foi super legal e a gente conseguiu reduzir bastante a nossa média dia, porque não estava tendo gasto principalmente com hospedagem. Com alimentação a gente ainda tinha uma taxa de alimentação lá no lugar que a gente fez, mas era uma taxa bem menor do que a gente gastaria se tivesse pagando por alimentação todo dia em restaurante. Aqui na Tailândia é muito barato comer na rua, mas ainda assim é um gasto que foi reduzido quando a gente tava nesse workaway. Então assim, nossa média é de 25 dólares por dia por pessoa numa viagem normal. E no workaway a gente conseguiu reduzir muito isso, mas ficou um pouco diferente do que a gente tinha planejado. Esses 25 dólares, na verdade, por pessoa, a gente consegue fazer até menos. No geral, aqui na Tailândia, a gente viu que dava pra fazer menos. A gente consegue umas hospedagens legais e mais baratas. A gente consegue, comendo mais tempo em restaurantes locais, economizar bastante. A gente foi pra lugares que a gente não teve que fazer passeios muito caros. Não tinha passeios muito caros assim. Então os 25 dólares a gente acha que sobrou. Vamos pra prática então, com valores. Aqui na Tailândia, o nosso custo por pessoa até agora, se a gente somar tudo, os dias que a gente fez mais, os dias que a gente fez menos, tá dando em média 17 dólares por pessoa. Considerando que a gente tá fazendo uma viagem mais demorada, a gente fica mais tempo nos lugares, a gente come a maior parte do tempo em restaurante de comida local, que é bem mais barato do que se você ficar comendo comida de fora, né, comida estrangeira. Então, o nosso gasto está sendo mais ou menos esse aqui na Tailândia. A gente pensou no nosso planejamento, a gente colocou que ia fazer mais tempo de workaway. Na prática, a gente não conseguiu fazer mais tempo de workaway. Então, a gente colocou, não me lembro quantos dias a gente colocou, mas a gente conseguiu fazer 15 dias só de workaway. A gente tinha planejado, acho que no mínimo 30, 40 dias, uma coisa assim, não sei. Então é isso, o planejamento ele é muito diferente da prática. Mas até agora a nossa média de gastos é essa. E afinal de contas, quanto a gente planejou, que isso fique bem claro, planejou, não quer dizer que vai ser isso, não quer dizer que vai ser pra você esse mesmo custo. O nosso planejamento total pra essa viagem, o orçamento que a gente tinha, foi de 25 mil dólares para passar um ano viajando, considerando 3 pessoas, 2 adultos e uma criança, pelo Sudeste Asiático, países mais baratos, onde a moeda é mais desvalorizada do que o Brasil. A gente tá na Tailândia e pretende passar por Malásia, Indonésia, Camboja, Vietnã e Laos. Então esses países você tem que considerar que a moeda é mais desvalorizada do que o real e isso impacta diretamente no tempo da nossa viagem. Voltando, se a gente consegue economizar, mais tempo a gente vai viajar. Agora, vai ser real? Não sei. Só na prática que a gente vai saber. Esse foi o orçamento que a gente reservou durante a viagem. Mas você também precisa considerar que você vai ter um pós-viagem. No nosso caso, a gente reservou um dinheiro para quando a gente voltar. E aí, depende muito do seu contexto. A gente, como tá em família, tem criança, tem uma preocupação maior. Se você tá sozinho, vai voltar, vai pra casa da sua mãe, pra casa da sua família, e tem todo o tempo do mundo pra se reestruturar, se restabelecer, é uma coisa. Então, depende muito do seu estilo, depende muito do que você quer, depende muito do que você precisa pra sua vida. Então, você tem que considerar também esses gastos. Tem famílias que estão viajando com crianças fazendo homeschooling. Então, tem também o gasto da escola que se paga todo mês. A gente não, a gente tá fazendo sabático. Então, é isso. Vai variar muito de pessoa pra pessoa. Tem gente que não abre mão das comprinhas. A gente, na verdade, tá aprendendo muito mais a apreciar sem possuir. Até porque a gente carrega tudo nas costas. Então, quanto menos peso
melhor pra gente, mas esse é assunto para outro vídeo. E é isso, esse é o custo da viagem em si, planejado. Se isso vai dar certo na prática, pra mais ou pra menos, só o tempo dirá. Então só mais pra frente é que eu posso vir aqui contar pra vocês. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários ou me escreve lá no Instagram, @CamilaSátiro. Eu tô compartilhando tudo da viagem por lá, tô salvando tudo nos destaques, tô conversando com todo mundo pelo direct. Então pode vir conversar comigo lá, falar, tirar suas dúvidas, ou deixar aqui nos comentários que eu vou ver tudo também e respondo tudo direitinho, tá? Espero que eu tenha ajudado aí as tantas e tantas pessoas que me perguntaram isso no Instagram. Beijo, tchau!